vermelho e dourado. Era uma manhã calma, aparentemente. Pássaros cantavam. Regadores automáticos regavam os jardins perfeitamente, aparados. E a brisa suave carregava o cheiro de grama recém-cortada. Mas, sob aquela aparência de paz, espreitava o controle, a vigilância menos e uma mulher chamada Carol Foster. Ali Haza, de 27 anos, recém-formado pela academia de polícia, estacionou seu carro diante da nova casa que acabara de alugar. Era o início de um novo capítulo. Nascido em Houston, filho de imigrantes paquistaneses, ele sempre sonhara em servir a comunidade, trabalhara duro para entrar na força policial e, finalmente, seu primeiro dia estava prestes a chegar. Só faltava uma coisa: o uniforme oficial e o distintivo, que estavam prestes a ser entregues naquela manhã pela transportadora UPS. Com uma caneca de café nas mãos, ali permaneceu na varanda, ansioso, observando cada carro que passava. Seu novo bairro era elegante, com casas idênticas, entradas simetricamente alinhadas, cercas brancas e placas que diziam: "Viva com ordem, viva com orgulho." OA de Crestwood Hills, a Associação de Moradores, OA, era famosa por Sir Regis, e no centro de tudo estava Carol Foster. Carol era presidente da OA viúva. Nos seus 50 e poucos anos, ela era conhecida por fiscalizar, desde as cores das flores nos jardins, até o número de convidados em churrascos. Carregava sempre uma prancheta, usava roupas bege sem rugas e óculos de armação grossa. Tinha o dom de aparecer nos momentos menos oportunos. Como um espírito invocado pelas mínimas infrações às 9h32, ali recebeu uma notificação. Seu pacote foi entregue. Ele desceu as escadas correndo, o coração batendo acelerado. Mas, ao abrir a porta, nada, nenhuma caixa, nem sombra do entregador. Confuso, caminhou até a rua, olhou de um lado para o outro. Perguntou ao vizinho da frente, um homem idoso chamado Mr. Glenn, que apenas deu de ombros. "Não vi nada, filho. Mas, a senhora Caron passou por aqui faz uns minutos." Ali franziu o senho, voltou para dentro, verificou novamente a notificação. Confirmava. Entregue na varanda. A caixa continha sua farda sob medida, distintivo de latão gravado com seu nome, e outros documentos sensíveis. Era crucial. Sem ela, ele não poderia se apresentar no primeiro dia. Uma mistura de frustração e preocupação se apoderou dele na hora do almoço. Decidiu visitar o escritório da OA, localizado no centro comunitário do bairro. Bateu na porta e, como esperado, quem apareceu foi ela menos Carol Foster. "Boa tarde", disse ele educadamente. "Sou novo aqui. Nome é Ali Haza. Moro na casa 114. Eu sei quem você é", respondeu Carol, com um sorriso tenso. "Oficial de polícia, não é?" Ali assentiu. "Estou procurando por um pacote importante que deveria ter sido entregue hoje pela manhã. O rastreamento mostra que foi deixado na minha varanda, mas não está lá." Carol cruzou os braços, a expressão endurecendo. "Sim, vi uma caixa na sua porta. Achei suspeita. Nessa vizinhança não podemos correr riscos. Eu a recolhi para inspeção." "Inspeção?" repetiu Ali, sem acreditar. "Senhora, esse pacote é da polícia. Contém materiais oficiais. É contra a lei Reta-Law." Carol balançou a cabeça com calma exagerada. "Jovem tudo que o entra. Neste bairro precisa seguir as regras. Nossa segurança vem em primeiro lugar. E francamente, você deveria ter me avisado que esperava algo tão sensível. Poderia ser perigoso, com todo o respeito. Isso não é decisão sua." Menos disse Ali, tentando conter a irritação. "Posso pegar o pacote agora?" Carol sorriu de forma fria. "Está trancado no depósito da OA. Só posso liberá-lo após uma reunião do comitê amanhã. Temos protocolos." Ali respirou fundo. Protocolos? Aquilo era abuso de poder. Mas ele sabia que gritar ou ameaçar não ajudaria. Se perdesse o controle agora, tudo que havia construído poderia desmoronar antes mesmo de começar. "Entendo", respondeu ele, tenso. "Mas quero deixar registrado que a senhora reteve propriedade do Departamento de Polícia. ISOP. Ter consequências legais." Carol sorriu novamente, desta vez com sarcasmo. "Ameaças? Nada de bom começa assim, Sr. Haza. Nos vemos na reunião amanhã." Ela fechou a porta. Ali ficou parado ali por alguns segundos, sentindo a raiva ferver sob sua pele. Seu sonho, sua honra, sua responsabilidade, tudo estava em jogo. E a mulher que se achava dona do bairro, estava transformando seu primeiro passo como policial num teste de paciência e coragem. Ele olhou para o céu. As nuvens haviam começado. A ceia cúmula, a calmaria de Crestwood Hills, estava para acabar. Naquela noite,
Ali mal conseguiu dormir. O relógio marcava 3h17 quando ele olhou para o teto pela milésima vez, sentindo a irritação correndo em suas veias como fogo líquido. A imagem de Caron sorrindo arrogantemente, escondendo o pacote, em nome de segurança, rodava em sua mente como um disco quebrado. Ele não era apenas um novo residente. Era agora um oficial de polícia, sendo impedido de cumprir seu primeiro dia por causa de uma senhora que confundia autoridade com controle absoluto. Na manhã seguinte, Ali se levantou antes do nascer do sol, tomou um banho rápido, vestiu uma camiseta preta simples e jeans, e saiu de casa com um objetivo claro: recuperar o que era seu por direito, mas não bastava apenas confrontar Caron. Ele precisava de provas. Se ela estava disposta a mentir ou dificultar, então ele precisava de algo que não pudesse ser refutado. Primeiro, foi até a casa de Mr. Glenn, o vizinho idoso. Bateu educadamente. Após alguns minutos, o senhor apareceu de pantufas e com os olhos inchados de sono. Bom dia, Sr. Glenn. Desculpe incomodar tão cedo. Só queria perguntar: o senhor tem alguma câmera de segurança virada para minha varanda? O velho coçou a cabeça. Tenho sim. Aquela ali, ó. Apontou para uma câmera pequena presa sob a beirada do telhado. Mas faz tempo que ninguém mexe nesse sistema. Será que posso ver as imagens de ontem de manhã? Acho que pode ter capturado quem pegou o meu pacote. Mr. Glenn hesitou por um momento, mas depois assentiu. Claro, filho. Venha comigo. Dentro da casa, após alguns minutos mexendo nos arquivos, encontraram as imagens das 9h30. Ali ficou em silêncio enquanto observava a filmagem. A van da UPS parava. O entregador colocava a caixa na varanda e partia. Trust me. Depois, surgia Caron menos andando com sua prancheta, olhando em volta como se estivesse patrulhando uma zona de guerra. Ela parou diante da casa de Ali, olhou para os lados, pegou a caixa e saiu com pressa. Ali mordeu o lábio inferior, contendo a revolta. A raiva que sentia na noite anterior agora se cristalizava em determinação. Posso gravar isso? Perguntou ele. Claro, meu jovem. Pode levar uma cópia. Com um pendrive no bolso, Ali se dirigiu novamente ao centro comunitário. A porta estava fechada. Ele leu a placa, aberto das 10 horas às 16 horas menos reunião da OA, às 18 horas. Tariq Wesper, durante o dia, tentou ligar para o número oficial da OA, mas ninguém atendeu. Mandou um e-mail, solicitando formalmente a devolução do pacote, anexando, inclusive, a imagem do rastreamento. Nenhuma resposta. Às 18 horas em ponto, Ali entrou na sala de reuniões. Ande cerca do 12. Moradores já estavam sentados. Era uma sala ampla, com luz fluorescente fria, paredes bege e cartazes com regras da comunidade pregados ao redor. Caron estava sentada à frente, com sua prancheta sobre a mesa. Assim que viu Ali, seu sorriso tenso reapareceu. Senhor Haza, que bom que o vi. Espero que esteja disposto a ouvir e colaborar. Ali respirou fundo, mantendo o controle. Vim recuperar o que é meu. Tenho prova em vídeo de que a senhora retirou meu pacote da minha varanda, sem permissão legal. E o reteve. Até agora, Caron nem piscou. Como disse ontem, achei que era um item suspeito. Em tempos difíceis, qualquer coisa pode ser uma ameaça. Uma ameaça? Ali deu um passo à frente. Era uma caixa da UPS com etiqueta visível. Meu nome completo e endereço estavam impressos. E ainda assim, a senhora decidiu agir por conta própria. Ignorando o que é ou não legal, ela cruzou os braços. Eu estava protegendo a comunidade. Não, a senhora abusou do seu poder. E eu tenho prova disso. Completa. O entregador. A entrega, e depois, Caron, apressadamente levando o pacote. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Alguns membros da comunidade trocaram olhares. Uma mulher na terceira fileira sussurrou para o marido: isso é roubo. Caron se levantou de súbito, tentando retomar o controle. Vocês não entendem. Eu fiz o que qualquer pessoa responsável faria. Ninguém mais aqui parece se importar com segurança. Estou tentando manter a ordem. Ali se manteve calmo. A senhora cometeu um erro. Tudo que eu quero é o meu pacote de volta. Mas se precisar, posso envolver a polícia. Afinal, interferência em correspondência federal e retenção de item oficial do Estado são crimes sérios. Caron hesitou. Pela primeira vez, sua expressão oscilou. Seus olhos correram pela sala, buscando apoio, mas só encontrou olhares duvidosos. Está no depósito, ela murmurou. Ali a seguiu até a sala ao fundo, onde ela destrancou um armário de metal. A caixa estava ali, intacta. Ele a pegou com cuidado, mas não saiu imediatamente. Olhou para Caron, que parecia menor do que antes, encolhida sob o peso do orgulho ferido. A senhora pode ter autoridade aqui, mas não está acima da lei.
E com todo respeito, não devia usar medo como ferramenta para controlar vizinhos. Ele saiu sem esperar resposta. Em casa, ao abrir a caixa, viu sua farda perfeitamente dobrada, o crachá reluzente, refletindo a luz do teto. Um pequeno cartão do departamento dizia: "Bem-vindo à equipe. Hanra, Ele sorriu pela primeira vez em 2 dias. A batalha estava longe de terminar, mas ele acabara de vencer o primeiro confronto. O som do zíper subindo na lateral do uniforme novo. Parecia quase cerimonial. Diante do espelho, Ali ajeitou o colarinho com calma, respirando fundo. A farda azul marinho finalmente estava com ele, firme, limpa e mais significativa do que jamais fora. O distintivo no peito brilhava com dignidade. Era mais que metal. Era um símbolo do dever, da honra. E agora, do desafio pessoal que enfrentava mesmo antes do primeiro turno. Mas havia algo dentro dele que ainda não se aquietava. A forma como Caron agira, a frieza com que manipulava regras, o silêncio cúmplice de certos vizinhos, tudo aquilo lhe deixava um gosto amargo. E embora já tivesse recuperado o pacote, ele sabia, aquilo não era o fim. Era só a superfície de algo maior. Naquela manhã, antes de se apresentar no departamento, Ali foi até a sede da OA com um novo objetivo: obter as gravações de segurança da associação. Ele queria ver se havia outras vezes em que Caron violara a correspondência de moradores. Talvez ele não fosse o único. Ao chegar, encontrou o assistente administrativo da OA, um rapaz franzino chamado Marcos, que parecia nervoso assim que o viu entrar. Senhor Haza. Bom dia, Marcos. Preciso falar com você sobre as câmeras de segurança. A senhora Caron me disse que só poderiam ser acessadas com autorização formal, certo? Sim, isso mesmo. É o procedimento padrão da associação. Ali colocou uma cópia impressa da reclamação oficial que havia feito na noite anterior sobre a retenção ilegal do pacote. Com um pedido de acesso às imagens da última semana, tá aqui. Protocole, por favor. E como membro da comunidade, tenho direito a consultar as gravações que me envolvem diretamente. Ainda mais sendo policial em serviço. Marcos engoliu em seco. Eu vou verificar com a diretoria. Faça isso. E, Marcos disse ali, com firmeza, se algo acontecer com essas imagens, vou considerar como destruição de prova. E levarei isso adiante, como manda a lei. O rapaz apenas assentiu, visivelmente abalado. Ali, saiu dali e foi direto para a delegacia, onde foi recebido com entusiasmo pelos colegas e seu supervisor, o tenente Moore, um homem de expressão serena e voz firme. Haza, bom tê-lo conosco. Já ouvi falar de você, excelente desempenho na academia. Mas ouvi também que houve um contratempo com o uniforme. Ali contou, sem entrar em todos os detalhes, o que havia ocorrido com a Oemore. Ouviu com atenção, depois cruzou os braços e disse: você fez bem em manter a calma. Mas cuidado, quando a política entra em cena, até fardas podem ser usadas contra você. Principalmente em bairros onde o poder informal fala mais alto que a justiça. Ali assentiu. Sabia que o tenente tinha razão. Naquela noite, enquanto Ali jantava em casa, ouviu uma batida na porta. Era a vizinha da casa ao lado, uma mulher hispânica, chamada Lúcia, que sempre fora gentil, mas reservada. Ela parecia hesitante. Desculpa incomodar. Você tem 1 minuto? Claro. Entre. Ela olhou em volta antes de falar. Ouvi sobre o que aconteceu com seu pacote. E bom, algo parecido aconteceu comigo há alguns meses. Eu pedi uma encomenda, com remédios do meu filho, ele é asmático. O pacote desapareceu. Eu reclamei com a Caron. E ela disse que retirou para análise. Nunca devolveu. Quando insiste, ela mandou uma carta formal dizendo que não podia confirmar o conteúdo. E que era de risco. Eu fiquei com medo de denunciar. Tenho filhos pequenos. E ela tem amigos poderosos no conselho da OA. Ali sentiu um nó no estômago. Você tem algo documentado? Lúcia tirou do bolso uma folha dobrada. A carta da OA. Ali a leu cuidadosamente. Era burocrática, vaga, mas o suficiente para mostrar um padrão. Você me deixaria anexar isso à minha denúncia? Ela hesitou por alguns segundos. Depois assentiu, sim. Mas não mencione meu nome ainda, por favor. Ali compreendeu. A sombra de Caron era maior do que ele imaginava. No dia seguinte, voltou ao centro comunitário. Marcos o esperava com o rosto pálido. Recebi uma ordem direta da senhora Caron. As gravações foram apagadas. Apagadas? Ali cerrou os punhos. Quando? Ontem à noite, ela disse que era manutenção de rotina. Ali ficou em silêncio por um momento. Depois, puxou o celular e começou a gravar. Pode repetir isso em voz alta? Marcos congelou. Eu não posso, Marcos. Isso é destruição de evidência. E agora você está obstruindo uma investigação. O rapaz entrou em pânico.
Eu não tive escolha. Ela ameaçou cortar meu pagamento. Disse que eu seria demitido se não fizesse. Ali desligou a gravação. Isso é suficiente. Naquela noite, Ali redigiu um relatório oficial, incluindo o vídeo obtido com o vizinho, o testemunho de Lúcia, a confirmação de Marcos sobre a destruição de provas. Era hora de agir com mais força. Ele não podia permitir que Caron continuasse manipulando as pessoas com medo e influência. Ao olhar para o distintivo novamente, ele não via apenas o reflexo da luz, menos via o reflexo da responsabilidade. Caron havia apagado as imagens, mas agora, ele tinha algo mais forte: a verdade e a coragem de enfrentá-la. O sol ainda não havia nascido quando Ali, de uniforme, caminhava até a sede da OA, com passos firmes e mente alerta. Na noite anterior, entregara oficialmente seu relatório ao Tenente Moore, que, ao ler os documentos e ouvir os áudios, decidira. Era hora de abrir uma investigação, e melhor menos a primeira fase seria pública. Naquela manhã de sábado, uma reunião comunitária extraordinária foi convocada, a pedido da delegacia local. A sala, normalmente morna e vazia, agora estava cheia. Moradores sentados em cadeiras de plástico, murmurando, trocando olhares de dúvida e expectativa. Caron, como sempre, estava à frente, cercada de papéis, com seu sorriso firme e olhos afiados. Mas algo nela estava diferente. Talvez fosse o leve tremor nas mãos, ou a forma como desviava o olhar sempre que encontrava Woody ali. Ali entrou na sala com o Tenente Moore ao lado. O silêncio foi imediato. Todos sentiram o peso da ocasião. Bom dia, menos, disse Moore, com voz calma porém autoritária. Estamos aqui para tratar de um assunto sério. Recebemos denúncias formais sobre má conduta administrativa e possível violação de propriedade cometidas por membros desta associação. Viemos ouvir todas as partes. Publicamente, Caron se adiantou. Com todo respeito, tenente. Não. Entendo o motivo deste espetáculo. Todos aqui sabem que sempre atuei pela segurança da comunidade. E se alguns estão insatisfeitos com medidas preventivas, talvez seja porque não entendem como a administração funciona. Moro aqui há 2 semanas, e nos primeiros dias, fui alvo de uma violação clara dos meus direitos como morador, cidadão e policial. Senhora Caron, sem autorização judicial ou suspeita razoável, reteve um pacote que continha meu uniforme e crachá. O murmúrio começou a crescer entre os presentes. Moore ergueu a mão, pedindo silêncio. Ali continuou. Ao ser questionada, Element disse que suspeitava do conteúdo, mas agora sabemos, por meio de vídeo captado por câmeras vizinhas, que ela retirou o pacote voluntariamente e o escondeu sem notificação oficial, e não parou por aí. Outras pessoas vieram até mim com histórias semelhantes. Como a Lúcia, que perdeu medicamentos do filho, e a OA jamais devolveu. Caron interrompeu, exaltada. Isso é difamação. Você não tem provas disso. Ali tirou do bolso os documentos impressos, a carta recebida por Lúcia, a cópia do vídeo, e a transcrição do áudio com Marcos, o assistente administrativo. Tenho sim, e entreguei tudo à polícia ontem. Além disso, a suspeita de destruição de provas, os vídeos das câmeras da OA, foram apagados logo após eu pedir acesso. Amiatol e Legal Caron virou-se para os moradores. Nervosa. Não escutem esse homem. Ele está distorcendo tudo. Ele quer desestabilizar o bairro. Eu sempre protegi vocês. Uma senhora idosa levantou-se na segunda fila, protegeu ou nos controlou. Eu mesma recebi uma multa absurda, só por ter deixado meu neto brincar na calçada. Você chamou isso de comportamento desordeiro. Outro morador, o homem de meia idade, ergueu a voz. Você já ameaçou meu comércio com denúncias falsas porque eu me recusei a colocar aquela placa da OA na vitrine. A sala virou um turbilhão de vozes, desabafos e indignação. Caron parecia cada vez menor atrás da mesa. Sua voz, antes temida, agora não era mais ouvida. Moore interviu. Pessoal, por favor, estamos ouvindo. Tudo será registrado. Ali então concluiu. Eu não estou aqui como inimigo. Estou aqui como vizinho. Como alguém que acredita na lei. Todos têm direito à segurança. Mas tem direito à justiça, à transparência e ao respeito. Moore deu um passo à frente. Diante das evidências apresentadas e dos relatos que acabamos de ouvir, a OA passará por uma auditoria completa. Enquanto isso, Caron estará afastada de qualquer função administrativa até segunda ordem. Além disso, as denúncias formais seguirão para a promotoria local. Quem quiser depor, pode procurar a delegacia a partir de segunda-feira. Caron afundou. Nakadir. As mãos trêmulas agora apertavam os papéis que antes usava como escudo.
Um silêncio pesado caiu por alguns segundos, até que aos poucos, começaram os aplausos. Não exaltados, mas sinceros, de alívio, de gratidão. Ali respirou fundo. Sabia que aquela vitória não apagava tudo, mas representava um ponto de virada na saída. Lúcia Wu esperava perto do estacionamento. Cara, por falar quando ninguém mais tinha coragem. Ali sorriu, humildemente. Só fiz o que era certo. Vai ficar na comunidade. Não vai? Ela perguntou. Com um toque de esperança na voz, agora, mais do que nunca, o sol finalmente nascia no horizonte, banhando as casas em um tom dourado. Pela primeira vez, aquele bairro parecia realmente dele. Mas ainda havia um capítulo por vir, menos a consequência de tudo, e o recomeço de uma comunidade antes silenciada. Os dias que se seguiram ao confronto público foram intensos, mas reveladores. Awa entrou em reestruturação completa. Carol foi formalmente afastada e respondia agora a 2 processos, um por Rittencal, indevida de correspondência federal, e outro por destruição de evidências. A promotoria colheu depoimentos de 7 moradores, que, motivados pela coragem de ali, decidiram romper o silêncio. A comunidade, antes dividida por medo e conveniência, começou a se reaproximar. Os rostos voltaram às calçadas, as crianças às bicicletas, e até os cachorros passeavam com mais liberdade. A atmosfera de opressão parecia ter sido lavada pela verdade. Ali, por sua vez, não ficou famoso, não apareceu em jornais, nem buscou reconhecimento. Continuou seu trabalho na delegacia, patrulhando as ruas com a mesma firmeza e gentileza que demonstrava desde a academia. Mas em seu bairro, ele agora era mais do que um policial. Era símbolo de integridade. Certa tarde, enquanto lavava o carro na garagem, viu Lúcia e os filhos brincando com balões de água. Ela acenou, sorrindo. Ele retribuiu com um gesto discreto. Era assim que preferia. Viver em paz. Mas pronto para agir se preciso fosse. Marcos, o antigo assistente da OA, agora trabalhava em uma papelaria local. Também havia prestado depoimento, ajudando a polícia na organização de documentos internos. Ao vê-lo no mercado, Ali o cumprimentou. Tá tudo bem com você, Marcos? Sim, senhor. Sinto como se pudesse respirar de novo. Nunca mais quero trabalhar com gente como ela. Ali sorriu. Às vezes, a verdade é o único ventilador em um quarto abafado. Algumas semanas depois, a associação organizou uma nova eleição para o Conselho Comunitário. Pela primeira vez em anos, houve mais de um candidato por cargo. A participação foi alta. A nova presidente eleita foi uma professora aposentada chamada Dona Estela, menos mulher respeitada, gentil, mas firme. No discurso de posse, ela disse: um bairro não se constrói apenas com cercas bem pintadas, mas com confiança entre vizinhos. Se a lei foi feita para nos proteger, o medo nunca pode ser seu substituto. Ali, sentado nas últimas fileiras, aplaudiu de pé. Com o tempo, os moradores começaram a chamar o bairro de Vila da Esperança, um apelido informal, mas simbólico. Os boletins da OA passaram a incluir pautas abertas, sessões de escuta e até cafés comunitários. Mas a história de Caron e seus abusos não foi esquecida. Pelo contrário, tornou-se aprendizado. Ali chegou a ser convidado para dar uma palestra numa escola local, onde contou sua história. Um dos alunos, de apenas 10 anos, perguntou: você teve medo? Ali respondeu, depois de um silêncio sincero, sim. Mas coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Numa noite fria de domingo, Ali estava sentado na varanda, chá na mão, cobertor nas pernas, quando um dos meninos da vizinhança se aproximou. Senhor Ali, é verdade que a senhora Caron quase fez você desistir de ser policial? Ele pensou por um momento, depois respondeu: ela tentou me fazer duvidar de mim mesmo, mas eu aprendi que ninguém pode tirar de você aquilo que você construiu com verdade. O menino sorriu e correu de volta para sua casa. Ali ficou olhando para o céu. A noite estava limpa, sem nuvens, sem ruído. Pela primeira vez, desde que chegara ali, sentia-se verdadeiramente em casa. Caron foi condenada a serviço comunitário, multa pesada, e ficou impedida de exercer qualquer cargo administrativo. Por 5 anos. Muitos disseram que foi pouco, mas para Ali, o mais importante já havia acontecido. O poder que ela usava para controlar, agora estava onde sempre deveria ter estado, menos nas mãos da comunidade. E a comunidade, enfim, tinha aprendido a se ouvir. Obrigado por acompanhar essa jornada comigo. Foi uma história de coragem, justiça e reconstrução. Menos algo que no fundo, todos nós precisamos em algum momento da vida. Nos vemos na próxima história. Até a próxima videonarrativa.